este reconhecido internacionalmente, já esteve em 46 países, em todos os continentes. Seja bem-vindo, pastor Napoleão. Obrigado, querido. Prazer recebê-lo aqui no Prazer programa. É todo nosso de voltar ao Rio Branco, nesta linda e abençoada cidade. Muito bem. Seja bem-vindo, pastor Assis Melo. Prazer estar aqui para poder falar da palavra de Deus, desse evento maravilhoso aí, da presença do Napoleão Focal. Ô, pastor, o que deixou o senhor tão famoso a ponto de percorrer mais de 46 países em todos os continentes? O senhor que é lá da Paraíba, né, de João Pessoa, no litoral norte, de Lucena. Lucena. Querido, a história de um homem ela é feita por uma lei processual. Essa lei processual ela tem 3 pilares: sangue, suor e lágrimas. E no decorrer dos anos, né, você não faz uma história do dia para a noite. A credibilidade ela acontece no tempo e no espaço. Tal fora que nós estamos nesse ministério vocacional de pregação nos 5 continentes já há 50 anos. Então nós louvamos a Deus pelo dom da vida, pela saúde física, emocional e espiritual, de levarmos a preciosa semente do Evangelho às pessoas, às famílias, aos lares. E é um prazer estar aqui neste programa, nesta emissora. Eu tenho certeza que seu programa ele é um marco indelével de audiência aqui no estado do Acre. É uma satisfação muito grande de estar aqui com você. Muito bem. O pastor está aqui desde o início da semana, né? Na Assembleia estamos de Deus, aqui desde segunda-feira, né? Assembleia de Deus lá de Madureira, na rua Bolívia, ali na Bitasa, num seminário. Seminário de Escatologia. Esse é o 2º seminário de Escatologia que nós estamos ministrando na Assembleia de Deus do Ministério de Madureira, sob a coordenação do evangelista Maicon Paixão. Então, viemos a segunda vez, eles gostaram da primeira, né? Isso. E convidaram-nos para a segunda. E hoje é o último dia, o encerramento do seminário. Eu quero até renovar, aproveitando o ensejo, renovar o convite às famílias para nós estarmos juntos no encerramento. Hoje nós vamos falar, absorver sobre os 7 propósitos da volta de Cristo. Então vá lá, porque você vai enriquecer os seus conhecimentos, o nome de Deus vai ser glorificado e você vai ser extraordinariamente abençoado. É um prazer indelével. É uma parte da teologia e da filosofia que estuda os últimos tempos, né? Ou seja, o destino final do ser humano. Perfeitamente. Isso, biblicamente falando, é a mesma coisa também ou tem algo a mais? Tem algo a mais, porque as matérias bíblicas, elas se dividem em vários ramos. Comparação, a martiologia, no grego quer dizer doutrina da salvação. Isso. Soteriologia, doutrina da salvação. A martiologia, doutrina do pecado. Paracletologia, doutrina do Espírito Santo. Eclesiologia, doutrina da igreja. E escatologia é doutrina das últimas coisas. Porque os fundamentos bíblicos dividem-se em 3 grupos: os mais fáceis, os menos fáceis e os mais difíceis. Os mais fáceis são todos os ensinamentos relacionados com a salvação. Porque a única coisa que você faz para receber é só crer no sacrifício que Jesus fez na cruz. E mais nada. E os ramos menos fáceis, o intermediário entre o mais difícil e o mais fácil, são os dons espirituais. Então, um pastor que ministra sobre dons espirituais, ele tem que ser uma pessoa equilibrada, para não levar nem tanto à praia, nem tanto ao mar. E escatologia é o assunto mais profundo das Escrituras, porque ele abarca todos os atos futuros, os sinais da vinda de Jesus, morte, ressurreições, paraíso, estado intermediário, arrebatamento da igreja, tribunal de Cristo, grande tribulação, bodas do Cordeiro, vinda em glória, julgamento das nações, milênio, juízo final e eras eternas. Então isso tudo faz parte dessa cadeia de escatologia. O senhor fala sobre isso tudo no seminário? Não falo porque não dá tempo. Não dá tempo, mas pelo menos em linhas gerais... É como se fosse uma vista aérea. Porque isso é uma visão panorâmica. É uma visão panorâmica. Este assunto, você ministra ele no 2º período do bacharel em teologia. 2º período. Então, ele é 3 anos para você dissecar um pouco da escatologia. Porque a escatologia ela é uma matéria dinâmica. Um acontecimento vai dando lugar ao outro. Você tem que se contextualizar e se atualizar com as coisas. Porque o mundo é muito dinâmico. Os acontecimentos também é muito dinâmico. O meu amigo Jorge Sena,
um amigo nosso de longa data, me falou isso na semana passada, só que ele não me explicou em detalhes. Se ele tivesse me explicado em detalhes, eu tinha feito alguma coisa a mais para encontrar tempo para ir assistir a essa palestra. Infelizmente já perdi mais da metade, né? Perdeu. Mas você é muito bem-vindo hoje no encerramento. É uma sequência ou cada dia? É uma sequência. Nós começamos introduzindo a escatologia e começamos com a morte. As 3 variedades de morte. A morte física, a morte espiritual e a morte eterna. E mostramos o estado intermediário, que é o estado compreendido entre a morte e a ressurreição do corpo. Tá? Onde nós entramos nas glórias matinais dos céus. Os céus é uma realidade expressiva. O céu não é uma utopia, o céu não é um mito, o céu não é uma lenda, o céu não é uma ficção imaginária. O céu é uma realidade, é chamado de casa do Pai. Foi Jesus quem falou isso. Jesus não mente. Ele disse, na casa do meu Pai há muitas moradas. Então, os céus é uma realidade expressiva e doutrinária. E hoje nós vamos falar sobre o rapto da igreja, o arrebatamento. E vamos desencadear, levantar do túmulo os mortos, transformar e arrebatar os vivos, galardoar os servos fiéis, julgar as nações vivas, livrar a Israel, restabelecer o trono de Davi e estabelecer um governo teocrático em Jerusalém. Isso é escatologia. Eu quero pedir de antemão nossas desculpas devidas ao pastor Assis Melo, mas não é todo dia que a gente tem aqui à disposição o pastor Napoleão. Verdade. O senhor é acriano, então a gente tem mais tempo e mais oportunidade para tê-lo aqui também, tá? Verdade. Muito bem. Diante de tudo isso, né, o pastor Assis, algumas pessoas que têm uma formação em teologia ou em filosofia e acham que são muito, sabem muito, né? Diante de tudo que o pastor essas janelas que ele acaba de abrir, a gente vê que nós não sabemos de quase nada, né? Verdade. Certamente o telespectador está assistindo de graça uma aula de teologia, de filosofia, enfim. Eu estou muito feliz de estar aqui, porque você é muito sensato nas perguntas e você nasceu para a televisão, você é muito calmo, pedagogicamente muito didático. Pronto, ganhei o dia já. Isso é muito bonito no apresentador, né? Então eu vou sair daqui entusiasmado, levando as assíduas e marcantes recordações da sua personalidade. Bom, eu sei que elogio não faz a gente crescer, mas um reconhecimento seu, eu acho que vale a pena, viu? Muitíssimo obrigado. Fico assim, muito agradecido. O livro de Provérbios de Salomão, alguém disse que Salomão foi o mais sábio das Escrituras. Não foi. Salomão conhecia 3 reinos: o reino mineral, o reino vegetal e o reino animal. Ninguém conhecia tanto de botânica como Salomão. Física, metafísica, era com Salomão. Vertebrado, era ele quem conhecia. Agora, quem entrou nas câmaras secretas da escatologia bíblica foi Daniel. Daniel foi um ilustre, um homem que escreveu, por revelação, as 70 semanas proféticas, divididas em 3 períodos. Isso é escatologia bíblica, que Deus não revelou a Salomão, revelou para Daniel. E a Bíblia diz em Provérbios 9:9, Salomão escreveu, dá instrução ao sábio, vírgula, e ele se fará mais sábio. Ensina ao justo, e ele crescerá em entendimento. Só recebe ciência, só recebe instrução o sábio. O sabido não. O sabido pensa que sabe, mas não sabe. Eu vou fazer um pequeno comentário e depois uma pergunta sua que eu acho que é importantíssimo, fundamental. Não precisa ser muito escolarizado para fazer uma pregação. A gente vê alguns pastores, a maioria estuda muito, mas alguns não tiveram oportunidade, mas não falta, mesmo aqueles que não estudaram, argumento, organização na fala, né? Não falta argumento, né? Você fala 10, 15, 20, 30 minutos e o cara não sai dali, nem bate pestando. Sim. Imagine os escolarizados, como o senhor, por exemplo. E aí um dia desse na Globo News, um debate sobre religião, sobre o fundamentalismo. Aí Pedro Bial e Jô Soares, que são 2 feras, caras renomados internacionalmente, mas mesmo assim acabaram tendo que se dobrar diante, de Silas Malafaia. Aí eu pergunto, os líderes, os pastores, quem estuda a fundo a religião, estudam mais do que os outros profissionais ou acabam tendo
por meio do Espírito Santo, uma sabedoria a mais. Sim. Há 3 fontes do saber divino. Porque em 5 minutos ele desmontou tudo que os caras O tinham. saber divino, ele passa por 3 fontes. Os conhecimentos são herdados, os conhecimentos são pesquisados e os conhecimentos são revelados. Os conhecimentos advêm por essas 3 fontes. Isso é notório. Tudo que você sabe a respeito de Deus, você herdou. Herdou de quem? Dos seus mestres. São Paulo diz, sabendo de quem tens aprendido. Eu fiquei 5 anos aos pés dos melhores teólogos do Brasil, trancado numa faculdade, né, aprendendo Bíblia. Em cima da minha vocação, eu coloquei o aprendizado. Então, este é o conhecimento herdado. Eu herdei dos mestres. Eu fui um aluno razoável, muito interessado em aprender. A segunda fonte do saber, conhecimentos pesquisados. Você descobre o conhecimento através dos livros. Jesus falou a respeito dos livros, a respeito de Daniel, o próprio Jesus falou. E Salomão disse, não há limite-se para se fazer livros. E a terceira fonte do saber é revelado. Quem não sabe pesquisado porque não sabe ler, quem não sabe herdado porque não teve uma escola, sabe revelado. Por isso que você diz que eles não sabem e falam bonito. Revelado. Como é que vem esse conhecimento revelado? Através de uma vida casta de oração com Deus. Você tranca a porta do seu quarto, como Jesus ensinou, dobra os seus joelhos e pede a Deus que Ele abra a janela do céu, porque a Bíblia não é um livro. A Bíblia é o livro. O resto é enchimento de prateleira. Não se entende a Bíblia pelos anais da mente. Bíblia não é regra de 3 simples e composta. Bíblia não é teorema de Pitágoras ou de Pitor. Bíblia se entende pelos anais da alma. Por isso que Deus ocultou essas coisas, a Bíblia, aos pseudos sábios entendidos e revelou aos pequeninos. Revelou a homens e mulheres que dependem de Deus. Lá no reino da bem-aventurança, são 8 bem-aventuranças que Jesus descreveu. Na primeira ele diz assim, bem-aventurado é os pobres de espírito. A palavra pobre no grego, que é a língua original do Novo Testamento, significa bem-aventurado o homem que depende de Deus. Você não chega na presença de Deus com arrogância, com opulência. Você chega dobrado, curvado, humilhado, quedado, absorvendo de Deus, porque Deus exalta o humilhado e abate o exaltado. Deus não precisa de mim para nada. Se eu crer nele, ele é Deus. Se eu não crer, ele é Deus. Ele manda, não é mandado. Ele dá ordem, não recebe ordem. Ele mata e não vai preso. Por que Deus precisa de mim? Ele me usa pelo ato de bondade e misericórdia, não pelos meus méritos. Eu não tenho méritos, eu só tenho deméritos. Os méritos são dele. Tudo que é bom dura pouco. Nosso programa chegou ao final. Eu quero agradecer ao pastor Assis Melo, dizer que foi um prazer recebê-lo aqui. Caso o senhor puder acrescentar algo sobre o seu ministério, fique à vontade, ainda há tempo. Na verdade, Muniz, estaremos com o pastor sexta-feira, dia 29. Na igreja agora, sexta-feira, 29, em um evento. Ele estará pregando lá a partir das 19 horas. A igreja fica ali no Calafate, próximo à panificadora Primícias. Eu quero agradecer, muito obrigado. Eu que agradeço, foi um prazer tê-lo conosco aqui. E você que está com a gente, tiver alguma dúvida aí sobre o que a gente está falando sobre o pastor, é só acessar a internet, o YouTube. Tem muitos vídeos, estava vendo agora há pouco, algo assim chocante, que nos chama bastante atenção. Convido você a assistir alguns desses vídeos, você vai assistir um atrás do outro. Certamente, se você tiver tempo, vai passar muitas horas aí a assistir, porque vale a pena, pode ter certeza. Pastor, foi um prazer tê-lo conosco. Obrigado, querido. O prazer é meu. A sua presença obrigado. Hoje aqui, não menosprezando o pastor muito obrigado. Assis, acho que salvou o programa. Muito obrigado. E aumentou ainda mais a audiência. Muito obrigado. Um abraço para você e sua família. E um abraço tem um fã número 1 aqui, viu? Eu sei que essa palavra não é muito usada no mundo evangélico, mas o Floriano Oliveira, que é um apresentador também aqui, sim, e repórter especial da TV Rio Branco, já lhe conhece há algum tempo e estava ali elogiar ontem à noite. Muito obrigado a ele, a família. Um abraço a todos os seus telespectadores e a todos que fazem esta emissora aqui no Rio Branco. Muito obrigado. Que o senhor continue a ser esse verdadeiro comunicador da verdade, da justiça, da paz e, sobretudo, do amor de Deus. Amém. Obrigado. Muito bem. Obrigado. Depois do intervalo, eu volto para falar em arte.
Se bem que essa também é uma arte, né? A arte de falar em Deus. Eu vou falar com o Ítalo Rocha e com o Marcelo Zusa. Eles são formados em artes visuais e vão falar sobre as Crônicas de Oliver. É um filme, né? Um desenho animado, produção aqui do Acre, que estreia dia 30, lá no Teatro do 2º Distrito, né? O Cine Teatro Recreio. Até já.